Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia e hoje eu vim dar uma aula de português para vocês sobre os sinais de pontuação. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre os sinais de pontuação que a gente tem nos nossos textos, onde vocês vão aprender a usar a vírgula, usar o ponto, entre outros sinais de pontuação. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida é só chamar a professora. E vamos começar, com a nossa aulinha de hoje. A professora vai pedir que vocês peguem os cadernos, procurem um lugar que seja confortável para vocês estarem fazendo as atividades, tá bom? Peguem o caderno de português, o lápis, a borracha, peguem o seu estojo e tragam junto na nossa aula. Aproveitem para ver um lugar confortável onde vocês possam estar escrevendo em cima da mesa ou em cima de algum lugar que fique fixo para que vocês não errem a letra, né? Nós vamos começar olhando o porquê que a gente precisa dos sinais de pontuação. Então, a língua portuguesa, que é o nosso português, a nossa aula de hoje, ela necessita dos sinais de pontuação. E por que, professora? Então eu vou explicar. Por quê? Porque é dentro desses sinais de pontuação que a gente vai saber quando é uma pergunta, quando é uma pausa, quando é uma para falar se você tá feliz, se você tá triste. Então, ele é o que dá sentido aos textos. Se não fosse uma vírgula, se não fosse um ponto, se não fosse um ponto de interrogação, a gente não saberia o que estava acontecendo dentro desse texto. Aqui a professora aponhou um exemplo. Joana está chamando a Joana. Vamos ao parque hoje? Está pedindo para Joana, para ela ir no parque junto com ele. E o que ela responde? Vamos sim, João. Por que teve essa paradinha ali? Por causa da vírgula. Então, quando acontece de ter uma vírgula assim, vocês têm que ter atenção. Vamos sim. Vamos sim quem? Vamos sim, João. Então, ela está respondendo a quem? Ela está respondendo a João. Então, quando tem a vírgula, a gente dá aquela paradinha. É parecido com o ponto, só que o ponto, ele, ao invés de continuar o mesmo assunto, sobre o mesmo assunto, ele para e começa um outro assunto. A gente vai ver mais pra frente sobre isso agora aqui nessa aula. Nesses exemplos sobre ponto, ele está indicando o final de uma frase, separando os períodos e abreviação. O que são abreviação? Essa palavrinha aqui, ela seria escrita como senhora. Seria assim. E o que acontece? Ele abreviou, ele pegou o S desse aqui e o R desse daqui e abreviou. Então, é assim que acontece a abreviação. Senhora, senhorita, senhor. Então, tem essa abreviação com o ponto. Nessa de separar os períodos, ela dentro de uma frase, por exemplo, aqui nessa aqui, ela vai estudar por mais alguns dias. E tá tentando explicar o porquê que ela vai estudar por mais alguns dias. Porque ainda é cedo, né? E nessa daqui que indica o final de uma frase. Por que ela indica o final de uma frase? Porque acabou o assunto. João gosta de ir ao parque. Então, o que aconteceu ali? Acabou a frase. Entenderam? João gosta de ir ao parque. Então, o ponto acontece isso. Ele indica o final de uma frase, separa períodos e abrevia. Então, quando vocês verem o ponto assim, vocês têm que dar aquela paradinha. Senhor, senhora. E daí você fala, quem é o senhor? Quem é a senhora? Então, quando aparecer nos textos essa abreviação, vocês já vão saber que abreviação é essa. E para separar períodos, vocês vão saber que quando a língua da gente vai cansando de falar, ela vai estudar por mais alguns dias. Parou? Ainda é cedo. Entenderam? Vocês não precisam parar e ficar esperando muito tempo, Ela vai estudar por mais alguns dias. Ainda é cedo. Perceberam?
A mesma coisa é no final da frase. Só que no final da frase, ela acabou, você não tem mais o que falar. João gosta de ir ao parque. Pronto. Simplesmente, entenderam? Temos também os 2 pontos, que são o quê? Que são esses 2 pontinhos aqui, ó. Eles também podem indicar fala de personagem. Quando a gente tá lendo um livro, seja ele de teatro, seja ele um livro com falas, eles vão ter os 2 pontinhos e no começo da frase um travessão. No começo da frase onde o personagem vai falar. Então, vamos ler o nosso exemplo. E Catarina gritou, 2 pontos. Onde estão? Então, e Catarina gritou, temos que ponhar os 2 pontos, porque daí já fica esperando a fala de Catarina, entenderam? Nesse aqui de 2 pontos, nesse exemplo, a gente vê que ele dá um resumo do que está acontecendo. Então, por exemplo, assim, vamos começar assim com aquele exemplo assim. Esse é o problema dessa geração de hoje em dia. Ponhamos 2 pontos no final dessa frase. Eles não têm responsabilidade e acham que se mandam. Então, usando os 2 pontos, eu vou escrever essa frase para vocês verem aqui, ó. Ó, estão vendo? A professora só vai arrumar aqui essa letra aqui da primeira frase, só um pouquinho. Para vocês lembrarem que a frase sempre começa com uma letra maiúscula. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Por que é o problema dessa geração? Porque eles não têm responsabilidade e acham que se mandam, né? Então, a gente já vê ali que essa frase vai dar alguma... a gente vai se perguntar, e o porquê, né? Então, os 2 pontos já indicam que vai vir mais alguma coisa. Reticências. Reticências são os 3 pontinhos no final da frase. Ele indica dúvida e hesitação. Então, ali, ó, nesse exemplo, a professora usou uma palavra ali que vai dar uma dúvida, sabe? Ela está pensando, sabe? Gosto de você, mas às vezes fico tímido em lhe falar. Então, ali já deu assim, sabe? Ele estava pensando em falar para a pessoa, que indica a dúvida, né? Se ele falaria ou não falaria. Então, sabe? Dá aquele tanto de tempo sem falar. Gosto de você, mas às vezes fico tímido em lhe falar. Nesse exemplo aqui, ela interrompe uma frase incompleta, sintaticamente. Então, o que acontece? Quando a gente tá lá falando sobre alguma coisa que a gente fez errado e a pessoa, ela não pede, ela simplesmente fala. E por que não pensou antes de fazer? Então, ela não precisa pôr ali, por que não pensou antes de fazer? E por que não pensou antes? 3 pontinhos, porque fica um tempo sem falar, que terminou a frase... Porque a pessoa ficou pensando, e por que não pensou antes, né? Então, ela fez uma coisa errada, ela quis justificar e a outra pessoa simplesmente respondeu, e por que você não pensou antes, né? Concluir uma frase gramaticalmente incompleta são essas frases assim, ser rebelde, mal educado e respondão estão ligados à ignorância. Então, concluiu a frase. Com o que está ligado rebelde, mal educado e respondão? Com a ignorância, né? Então, essas são as nossas reticências. E no ponto de exclamação, está exclamando, está afirmando, né? Então, após uma palavra de frase de emoção, que está expressando o que está sentindo, também é usado o ponto de exclamação,
que triste, que feliz, quanta alegria, né? Então, a gente vai usar esse ponto de exclamação. Após um vocativo também é usado, né? Então, para quem que tá sendo essa palavra? Para a Juliana. Então, assim, vocativa é para quem está se referindo, né? Então, o bom dia foi para a Juliana. Juliana, bom dia, né? Está expressando. No final de frase também, em frase imperativa, né? Que tá falando assim, fuja, corra, saia, né? Então, no final dessas frases também é usado o ponto de exclamação. Hoje nós vamos ver esses pontos. Agora a professora vai passar mais alguns, que serão a vírgula, o parênteses, para vocês terem uma noção. E daí nós vamos ver algumas atividades, tá bom? E o ponto de interrogação, que é o ponto de pergunta. Esse a gente vê muitas vezes sendo utilizado também com ponto de exclamação. Não acredito que você foi. Então, ele está exclamando e não está acreditando, né? Quando você chegou, é uma pergunta direta, assim, né? Quando a gente faz aquela pergunta no nosso dia a dia. Quando você chegou? Onde você estava? Está tudo bem? Então, são nessas horas que a gente usa o ponto de interrogação. Tá bom? E a vírgula, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho ela, né? A vírgula, aqui nesse exemplo, ela está separando o vocativo. Então, a professora já explicou antes. O vocativo é quando se refere a alguma coisa, né? Então, ali, o que está acontecendo ali? Catarina separou. Você ficou linda. Então, você ficou linda. Para quem que ela está se referindo? A Catarina, né? Então, aqui a vírgula serve para separar o vocativo. Ela tem a função também de separar apostos. Então, Joana, minha irmã, tem 19 anos. Então, ela separou Joana do resto da frase. Ela tem a função de dar uma explicação. Quem é Joana? Joana, minha irmã, tem 19 anos. Então, minha irmã, e quantos anos ela tem? Tem 19 anos. Então, é essa função que a vírgula tem. Nesse outro exemplo, ela marca a omissão de um termo. Então, Catarina, ela adora caminhar. E eu, ir à lanchonete. Então, é uma contradição, explicando que a Catarina gosta de caminhar e eu, pelo contrário, gosto de ir à lanchonete. Separa os elementos que a gente ponha em sequência, o que a gente gosta. Então, a gente põe ali o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Então, eu gosto de 2 pontos. A professora explicou sobre os 2 pontos. Correr, jogar bola e comer pizza. Então, correr, para separar de jogar bola, tem uma vírgula. E o E que tem aqui nessa frase seria como a vírgula. Só para não ficar muita vírgula, a gente põe e comer pizza. Que daí termina a frase, né? A vírgula também aparece no lugar do E, muitas vezes, nos textos, para não ser assim. E daí fui na casa da vovó, e daí a gente tava jogando bola, e daí meu primo caiu, e daí ele machucou o joelho. Então a gente vai achando a vírgula para dar esse auxílio para nós, né? Nessa primeira atividade, a professora quer que vocês prestem bastante atenção e pontuem corretamente as frases com o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, tá? A primeira frase a professora vai dar como exemplo. Como a praça está cheia? Então, como a praça está cheia? Que sinal será que vai ali? Como a praça está cheia? Sinal de exclamação. Como a praça está cheia? Ou ela poderia ser um sinal de interrogação? Vamos pensar. Como a praça está cheia? Qual será dos dois? Como a praça está cheia? Né? Ou como a praça está cheia. Eu acho que aqui seria um sinal de
interrogação, né? Porque ele está se perguntando como a praça está cheia, né? Então, vocês vão fazer, conforme vão indo essa frase aqui, travem o vídeo e copiem essas frases, tá bom? Nessa atividade, vocês vão ver essa figura e vão formar uma frase usando o sinal de exclamação, colocando as vírgulas, os pontos, e daí vocês vão ver lá uma frase que diga o que representa essa imagem. Também tem essa outra imagem aqui. Vocês também vão usar, usando o ponto. E por último, essa de interrogação. Ué, ponto de exclamação. Aonde está o gato? Ponto de interrogação. Entenderam? Obrigada, pessoal, pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Se ficaram com dúvidas, podem chamar a professora. Pesquisem e estudem bastante sobre esse assunto. Obrigada, um grande abraço.